Imagine uma jovem dizendo que prefere continuar com a doença, um câncer agressivo, do que perder a fé. Bom, esta foi Maria Eduarda Nogueira de Paula, carinhosamente chamada de Duda. Ela morreu em janeiro de 2025, mas deixou um legado tão poderoso que o próprio arcebispo de sua cidade pediu publicamente sua intercessão. E hoje ela é conhecida como a versão feminina de Carlo Acutis. A família da Duda não era particularmente religiosa. Eles eram o que chamamos de católicos de IBGE, aqueles que só constam nas estatísticas. E foi a própria Duda, aos 9 anos de idade, quem puxou os pais de volta para a igreja. Ela insistia para irem à missa, para participarem da vida da paróquia. A Duda também era acólita na paróquia São Mateus. Ela atuava ativamente no serviço ao altar durante as missas, sendo muito querida pela comunidade paroquial. Ela era ligada ao Instituto Hesed e fazia parte do exército de São Miguel. É a ilustração perfeita do conceito de igreja doméstica, a ideia de que a família é o primeiro núcleo da fé. No caso deles, a filha se tornou a evangelizadora dos pais. Em fevereiro de 2022, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Sarcoma de Ewing, um câncer ósseo raro e extremamente agressivo, que causa dores terríveis. É um dos cânceres mais dolorosos e difíceis de tratar. A taxa de sobrevivência é baixa quando há metástase. Para qualquer adolescente, seria devastador. Mas a reação dela foi algo que desafia a lógica comum. Não houve revolta, não houve o "por que eu?", houve apenas aceitação. Mas como uma adolescente aceita um diagnóstico desses sem se revoltar? Qual era a lógica dela? O sofrimento redentor. Ela não via sua dor como um absurdo sem sentido, mas como uma missão, uma forma de participar do sacrifício de Cristo. E essa luta rapidamente se tornou pública. A melhor chance de tratamento era uma prototerapia disponível em Madrid, na Espanha, que custava R$700 mil. A família criou uma vaquinha virtual, e o que aconteceu foi inacreditável. R$820 mil arrecadados em 48 horas. Foi o primeiro sinal público do que poderíamos chamar de fama de santidade, operando num contexto digital. A tecnologia que tantas vezes nos dispersa, aqui se tornou um canal para uma onda massiva de caridade e oração. E tem um detalhe crucial. A família arrecadou R$120 mil a mais do que precisava, e eles doaram cada centavo para outras crianças em tratamento contra o câncer. Mesmo nas fases mais dolorosas do tratamento, Duda não se revoltava contra Deus. Ela agradecia pelas mínimas coisas, agradecia por respirar, por falar, por comer, por estar viva mais um dia. A comparação com Carlo Acutis não veio do nada. Ela tinha uma verdadeira identidade espiritual com ele. Para ela, ele não era só um santo distante no altar. Era a prova concreta de que a santidade era possível para um jovem do século XXI. Um jovem que usa a internet, que gosta de coisas normais. Ele era um modelo, um amigo, um companheiro de jornada. Ela assistia documentários sobre ele repetidamente, imitava seus gestos de amor a Jesus Eucarístico. E essa conexão se tornou incrivelmente tangível. Um padre brasileiro que conviveu com a família Acutis na Itália trouxe uma relíquia de 1º grau do Carlo e entregou para Duda. Os pais contam que ela dormia com essa relíquia sobre o peito, não como um amuleto da sorte, mas como uma âncora espiritual. Nas noites de dor mais intensa, era um ponto de contato físico com esse amigo que já estava no céu, pedindo a ele força para continuar. Ela também tinha uma profunda devoção por Santa Teresinha do Menino Jesus e Padre Pio, e gostava de fazer lives rezando o terço e falando sobre a vida dos santos. Há uma frase dita por ela ao pai em Madrid que resume toda a sua maturidade espiritual. O pai Juliano estava num momento de desespero, rezando, pedindo a Deus pela cura. E ela se virou para ele e disse: "Pai, o que o senhor espera?
que eu faça o exame e não tenha mais a doença? Eu prefiro continuar com a doença e não perder a fé. Para ela, a cura da alma era mais importante que a cura do corpo. E essa fé tão profunda tinha um centro concreto: a Eucaristia. Nos estágios finais da doença, quando ela já não conseguia engolir comida sólida, Duda passou dias se alimentando quase que exclusivamente da Sagrada Comunhão. Era literalmente Jesus se tornando sua força e seu sustento. No Natal de 2024, aconteceu algo quase inacreditável. Duda estava acamada, fraquíssima, com dores terríveis, sem conseguir andar. A reação natural seria ficar em casa descansando, mas ela insistiu que queria ir à Missa do Galo, nos arautos do Evangelho. Foi uma operação de guerra, carregá-la, colocá-la no carro. Cada solavanco na rua era um foco de dor imenso para ela, mas ela transformava cada um desses momentos numa oferta, num sacrifício de amor. E a frase que ela usou ao chegar na igreja foi simples e definitiva: por Ele, por Jesus, a gente faz tudo. E mesmo doente, com todas as limitações, Duda passava o tempo fazendo terços artesanais. Vendia os terços e doava todo o seu dinheiro para a igreja. Mas ela fazia um pedido muito específico ao Pai, que a doação fosse anônima. É entre eu e Deus, ela dizia. Em 17 de janeiro de 2025, Maria Eduarda entregou sua alma a Deus, aos 17 anos. Milhares de pessoas foram em seu funeral. A notícia foi dada pela Arquidiocese de Juiz de Fora. As palavras de Dom Gil Antônio Moreira foram fortíssimas. A vida de Maria Eduarda foi marcada pela santidade pessoal. Ela torna-se modelo do amor a Deus, à liturgia, à Eucaristia, a Maria, à Igreja e ao próximo, sobretudo aos mais pobres. Maria Eduarda, reze por nós no paraíso, onde um dia esperamos nos reencontrar para celebrar a liturgia feliz da eternidade para a qual você viveu na terra com seu sorriso próprio dos anjos. Durante o Jubileu dos Coroinhas de 2025, um evento que reuniu mais de 1000 jovens servidores do altar, eles criaram uma cápsula do tempo inspirada no testemunho dela. Dentro, há mensagens de fé e esperança dos jovens de hoje para os jovens do futuro. E essa cápsula só vai ser aberta em 2033, no Jubileu da Redenção, a celebração dos 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo. A história da Duda nos mostra como a santidade pode nascer numa família comum, ser alimentada pela vida sacramental, especialmente a Eucaristia, e ser inspirada pelo exemplo de outros que vieram antes, como Carlo Acutis, que funcionou como amigo e guia nessa caminhada. Talvez seja por isso que a história dela ressoa tanto hoje. A gente ouve falar constantemente de uma crise de sentido, especialmente entre os jovens. A história dela parece oferecer um caminho que vai na contramão de tudo isso. Um caminho de tradição, de sacrifício, de fé, mas que se revela profundamente realizador. São Carlo Acutis dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Duda viveu e morreu como original, como santa, como testemunha de Cristo até o último suspiro. Que seu exemplo de fé inabalável seja luz para toda a juventude católica.